Milhares de patentes são concedidas para novas invenções todos os anos na esperança de que essas criações mudem o mundo. E apesar de muitas invenções das últimas décadas tenham de fato facilitado a vida, de computadores a eletrodomésticos, inúmeras idealizações acabaram sendo inúteis. Ou até perigosas. Quer descobrir algumas das invenções mais esquisitas já inventadas na história? Então continue conosco. Capacete de massagem. Se você quisesse uma massagem na cabeça nos anos 60, então você poderia colocar um capacete de massagem movido a ar para o relaxamento total do couro cabeludo. Máquina de gatomia. Japão, 1963. Para qualquer pessoa que precisasse de uma ratoeira, este gato mecânico era uma opção. Para espantar roedores, seus olhos se iluminavam e ele miava 10 vezes a cada 60 segundos. Máquina de barbear em massa. Os homens frequentavam muito as barbearias no século XIX. Para gerenciar a alta demanda, esta invenção incomum permitia que barbeiros fizessem a barba de vários clientes simultaneamente. Cercadinho de janelas urbanas para bebês. O cercadinho de janelas urbanas para bebês foi usado na década de 1930 para dar aos bebês bastante ar fresco. Os médicos acreditavam que isso aumentaria seus sistemas imunológicos e ajudaria a mantê-los saudáveis. No entanto, havia alguns riscos óbvios em pendurar um bebê na janela de um apartamento. Segurador de rosquinhas. Colocar uma rosquinha na xícara de café sem molhar os dedos sempre foi um verdadeiro desafio. Mas com este aparelho, os problemas acabaram. Sapatos siameses de dança. Projetados para dança de salão, esses sapatos siameses ajudariam os casais a ficar em sincronia na pista de dança, seja bailando foxtrot ou valsa. Ciclomer. Não quer abandonar sua bicicleta ao entrar no oceano? O ciclomer foi feito para você. Inventada em 1932 em Paris, a bike funcionava tanto em terra quanto no mar. Aparador de quadril. Esqueça a academia. Nos anos 20, o aparador de quadril era tendência para quem queria diminuir alguns centímetros da cintura simplesmente balançando a gordura. Medidor de canto à tirolesa. Antes do autotune havia o medidor de canto à tirolesa. O dispositivo, fotografado aqui em 1925, poderia medir o tom da voz de um cantor. Um aparelho esquisito, mas interessante. Pramobile. Na década de 1920, os pais e seu bebê podiam ir às ruas com o Pramobile. Versões modernas deste design permitem que os pais reboquem seus filhos atrás das bicicletas. Dynasphere. A Dynasphere foi inventada por John Purvis como um veículo rodoviário alternativo na década de 1930. Os pilotos, no entanto, podiam ficar de cabeça para baixo se tentassem frear muito forte. Nusa Illuminados. A Goodyear Tire Haberco queria iluminar os pneus com 18 lâmpadas internas. Apesar de terem sido bem recebidos, os pneus chamativos eram muito caros e impossíveis de produzir em grande escala. Escudo de bigode. O escudo do bigode foi projetado para manter os pelos faciais fora do caminho quando a pessoa bebia e comia. Foi patenteado por Virgil A. Gates em 1876. Rubber bumper. As primeiras décadas do século XX eram uma época perigosa para pegar a estrada, com milhares de mortos e feridos. O inventor A. J. Grafton tentou tornar as coisas mais seguras na década de 1930 com um para-choque de borracha que prometia proteger os pedestres de ferimentos se eles fossem atingidos por um carro em alta velocidade. Enrolador de macarrão. Os italianos devem ter ficado enlouquecidos. Girar o espaguete em torno do garfo é muito complicado, não é mesmo? Esta invenção surgiu para resolver esse problema. Máscara de gás para cavalos. Desenvolvida em Londres, Inglaterra, a máscara de gás para cavalos foi feita como precaução contra ataques de gás durante a Segunda Guerra Mundial. Protetor de manteiga. Na década de 1950, ninguém queria sujar acidentalmente as mangas da camisa na hora de tentar alcançar alguma coisa na mesa. Então o inventor Russell Wilkes resolveu esse problema com este dispositivo. Pasta anti-bandidos. Esta pasta anti-bandidos liberava todo o seu conteúdo no chão se um ladrão tentasse roubá-la. Não era tão assustadora quanto uma bolsa similar da época, que liberava um vapor químico fumegante se alguém tentasse roubá-la. A luva facial. Desenvolvida nos Estados Unidos, a máscara de luva facial foi projetada para refinar e preservar a pele jovem. Muito parecida com coisas que vemos em filmes de terror, o principal problema era que o tratamento não ajudava em nada. Táxi aquático. Ainda existem muitos desses por aí, mas esse aqui foi patenteado. Viajantes que precisassem atravessar os rios ao redor de Somerville, Massachusetts,
Só tinham que chamar este táxi aquático para o serviço sob demanda. Bicicleta anfibio. Lagos e rios não deveriam interromper um passeio feliz de bicicleta. No início da década de 1900, o bicicleta anfíbio permitia que os ciclistas continuassem andando sobre a água. Barcos à prova de gelo. Nos anos 1600, nos Países Baixos, havia o medo de uma era glacial iminente. Então eles projetaram um barco que teria a capacidade de transportar mercadorias sobre rios e lagos congelados. Bicicleta familiar. Inventada por Charles Saint-Lauf, esta bicicleta para 4 indivíduos foi feita para que toda a família pudesse desfrutar dos prazeres de um passeio de bicicleta. Tinha até um assento dedicado para uma pessoa continuar seu trabalho de costura em movimento. Óculos de chuva para pilotos de corrida. Os limpadores não estavam presentes só nos para-brisas dos carros de corrida na década de 1930. Eles também surgiram em óculos especiais de chuva que os motoristas usavam em carros abertos. Ornithoptero. Em 1963, o engenheiro Alan Stewart criou o ornitóptero, uma máquina de voo humana projetada para bater suas asas como um pássaro. Versões menores agora são usadas em alguns aeroportos para espantar pombos e gaivotas. Ovo de pressão de Churchill. A pressurização de aeronaves ainda não era uma coisa comum na época de Winston Churchill. Então o Instituto de Medicina da Aviação construiu sua própria cápsula pressurizada para que o primeiro-ministro britânico voasse mais seguro. Infelizmente, o aparelho foi rejeitado por causa de seu tamanho e peso. Chaparral portátil. Décadas antes do surgimento dos Walkmans, iPods e smartphones em geral, ouvir o rádio em movimento tornou-se uma realidade com chapéu rádio portátil. Ponte rolante. A ponte rolante foi uma invenção britânica que surgiu durante a era vitoriana. A invenção servia como uma alternativa à ponte tradicional e permitia que o usuário se deslocasse através da água em uma plataforma de rolamento que estava presa aos trilhos. Não era nada prático. O carrinho de bebê resistente a gás. Quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu, carrinhos de bebê resistentes a gás foram projetados para proteger nenéns e crianças de possíveis ataques de gás durante bombardeios aéreos. Fontes. All That's Interesting. Insider. History Hit.